Renovamos as nossas saudações, são 10 horas em todo o espaço nacional. O Dia do Trabalhador, 1 de maio, o Dia Internacional dos Trabalhadores, é uma data comemorativa internacional dedicada aos trabalhadores, celebrada anualmente a 1 de maio em quase todos os países do mundo, sendo feriado em muitos deles, no caso de Angola também. A homenagem remonta ao dia 1 de maio de 1886, quando uma greve foi iniciada na cidade norte-americana de Chicago, com o objetivo de conquistar melhores condições de trabalho, principalmente a redução da jornada de trabalho diária, que chegava a 17 horas para 8 horas. Este é o assunto que nós iremos aqui abordar com o nosso convidado ao sábado, Paulo Nascimento. Vamos falar um pouco do trabalhador angolano, as dificuldades vividas pelo trabalhador angolano e a que nível nós evoluímos nos últimos anos. Paulo, muito bom dia, seja bem-vindo à edição de sábado. Bom dia, Listra Afonso. Como é que começa por definir o trabalhador angolano? Bom, hoje temos um trabalhador angolano muito mais profissional comparativamente com o passado, sobretudo naquilo que é a grande mudança ou a grande evolução sente-se hoje na classe dos trabalhadores privados. Porque, como sabe, né, no passado, até antes desse processo que tivemos em Angola, no tempo do Partido Único, a maioria do trabalho, o maior detentor do trabalho da classe trabalhadora era o Estado. Após o processo de 92, em que passamos a ter um período mais aberto, em que se abriu a expansão para o privado, começamos, mas com algumas dificuldades, fruto de falta de algumas legislações e de algum certo entendimento. Hoje, com o fim de quase 30 anos desse processo de trabalhadores à classe privada, temos uma classe muito mais madura. Prova disso, se fizermos uma comparação, aquilo que foi os trabalhadores nos anos 90 e os trabalhadores nos dias de hoje, estamos a falar novamente dos privados, reduziu significativamente o número de paralisações ou greves que havia no passado. Isto mostra-nos que, à luz daquilo que é a relação dos trabalhadores na classe privada, existe uma mais abertura para o diálogo. O que quer dizer que hoje os problemas internos das empresas são resolvidos por via do diálogo, o que faz com que evite que os trabalhadores saiam às ruas com muito mais frequência comparativamente com o passado. Obviamente, ainda existem situações menos boas dentro das empresas, mas a abertura do diálogo faz com que haja um equilíbrio entre a classe, o lado do empregador e o lado do trabalhador, que é positivo. A atual Lei Geral do Trabalho consegue responder aos problemas dos trabalhadores? Corresponde com as necessidades? Tem facilitado a vida do trabalhador? Bom, em qualquer parte do mundo, a Lei Geral do Trabalho é um direito que daqueles direitos conseguidos há muito tempo. Ou seja, o que nós hoje temos como lei do trabalho, muitas delas é fruto da manifestação, por exemplo, do dia 1 de maio de 1886. Exato. O que quer dizer que isso é um processo. Hoje estamos a viver momentos bons, fruto do processo que os outros naquela altura reivindicaram. O que quer dizer? Até porque o contexto faz com que surjam novas leis ou que algumas deixam de ter impacto. O que quer dizer que nos dias de hoje existem situações que deviam ser legisladas ou deviam ser acauteladas porque não se justificam. Mas há questões que, por exemplo, ainda se justificam. Tivemos aqui a nossa mudança, tivemos aqui a nova lei de trabalho que é de 2015, que sentimos nós que veio cortar alguns direitos que no passado tínhamos, ou que vem, e algumas vezes até ainda afirmamos que é uma lei que vem defender mais os interesses dos empregadores e não dos trabalhadores. Mas a classe sindical, que é a classe muito ativa ao nosso contexto, tem mostrado seu descontentamento e algumas vezes até em debates tem apresentado argumentos que
vem reprovando ou vem criticando algumas leis ou algumas regalias que os trabalhadores perderam com a atual lei. Mas também temos conhecimento, por exemplo, que vai agora entrar para a Assembleia vai entrar para debate agora em Assembleia algumas mudanças para a nova lei. Para a nova lei. Aqui, por exemplo, o Executivo redefiniu a Lei Geral do Trabalho. Foi em Conselho de Ministros, reunido na passada quarta-feira, que teve a orientação do Presidente da República, João Lourenço, que houve a apreciação para o envio à Assembleia Nacional uma proposta da Lei Geral do Trabalho, na qual redefine o conteúdo das disposições referentes à Constituição, a modificação e extinção das relações jurídico-laborais, a fim de conferir maior equilíbrio entre os sujeitos de contrato de trabalho. Dentre as várias propostas que constam deste documento, vai ainda a eliminação da distinção das empresas em função da dimensão quanto à duração do contrato de trabalho por tempo determinado, a reconfiguração do critério de fixação das remunerações adicionais, além da determinação das indemnizações e compensações. Paulo, que argumento tem relativamente a esta proposta que vai ser discutida na Assembleia, tal como já dizia? Bom, é para vermos que, por exemplo, o que eu estava a dizer, que a lei de 2015 veio tirar algumas regalias ou direitos que os trabalhadores tinham. E é positivo quando o Executivo, ou porque analisou e percebeu que não fazia sentido, ou porque ouviu aquilo que foram as vozes do sindicato, parou para analisar e com vontade, mais uma vez, porque o Estado é uma pessoa de bem, sempre na perspectiva de olhar o seu cidadão e pensar no bem dos mesmos, olhou na possibilidade de levar à Assembleia a proposta de olharmos para as questões que não ajudavam em muito a classe trabalhadora. Para ver, por exemplo, nas questões que vai ser discutida na Assembleia, aqui a questão daquilo que é a lei de 2015 trouxe aqui uma figura que depois começou a trazer transtorno no seio dos trabalhadores. É a implementação do trabalhador com tempo determinado. O que permitia com que as empresas contratassem os trabalhadores ou indivíduos por curto tempo ou porque não dava muita garantia de empregabilidade às pessoas. O que quer dizer que as pessoas eram sujeitas a terem um emprego hoje por 6 meses ou 3 meses e depois estarem desempregados. Isto estava a acontecer e muito, e sobretudo só olhamos naquela que está em rede de supermercados. Hoje por hoje, conta-se o número de trabalhadores que têm um contrato por tempo indeterminado, o que começa a deixar os trabalhadores numa situação de vulnerabilidade. O Executivo olhou para essa questão e viu que não faz sentido, até porque estamos a falar de cidadão nacional, faz sentido que as pessoas tenham um emprego como garantia absoluta. Olhou-se para essa questão, olhou-se também para a questão da remuneração. E mais do que a questão da remuneração, olhou para a questão da indemnização, porque a lei passada olhava para a questão de indemnização com outro cariz, com outro olhar. O que na lei de 2015 veio acabando. Tanto é que agravou, por exemplo, olhar para aquilo que é a atual lei. Em um ano de trabalho, tu tens direito a um salário. O que quer dizer, e tem mais, a mesma lei prevê que depois de 5 anos, para os que tiverem 5 anos, é um salário para cada ano. Mas para quem já tem, por exemplo, mais de 5 anos, passa a ser a partir do 6º ano, passa a ser meio salário para cada ano. O que quer dizer, se um determinado trabalhador tiver 10 anos de trabalho, e se tiver que ser indemnizado por uma redução ou por um acordo mútuo, ou se estiver em fase de indemnização, o mesmo era possível, e num cálculo rápido, era passível de calcularmos que o mesmo teria 5 salários, 6, 7 salários e meios. Ou seja, em 10 anos de trabalho, o trabalhador seria indemnizado com 7 anos e meio, ou com 7 salários e meio, o que entende-se que é muito pouco, porque não permite que o trabalhador nem faça, por exemplo, grandes cálculos, nem tem um valor que lhe permite, pelo menos, estar preparado enquanto vai procurar outro emprego. O Executivo vai olhar para essa questão, obviamente, entendemos nós ou pensamos nós que se calhar vai se repor aquela que é a lei antiga ou a medida que estava na lei antiga, porque era o que mais era o mais correto. Algum equilíbrio. Era o mais correto. Só que assim, quando se olha para os direitos dos trabalhadores,
a classe empregadora sente-se como se a eles estivesse a ser afetado. Mas é preciso olharmos que as organizações, mais do que olhar para as remunerações e os rendimentos, têm que olhar para as pessoas. E as pessoas têm que comunicar, têm que ter harmonia, têm que ter a alegria. Então não faz sentido que começamos a ter cada vez mais empresas a lucrarem ou a terem volumes de lucros muito altos e depois terem os trabalhadores em situações de vulnerabilidade. O executivo está a olhar para essas questões, obviamente ainda faz muito bem, porque não estávamos a ver como é que seria para a classe trabalhadora daqui a mais uns anos se continuássemos com uma lei como esta que temos agora. A medida é assertiva? É assertiva. Todos nós na classe, sobretudo o grupo sindical que tanto lutou para esta situação, todos nós concordamos que é das melhores medidas que o Executivo olhou em altura certa para a classe dos trabalhadores. Muito bem. Olhando um pouco agora para aquilo que tem sido o próprio dia-a-dia do trabalhador, há vários aspectos que devem ser analisados, começando justamente com questões ligadas à discriminação. No seu entender, nós temos problemas nesse âmbito? O trabalhador angolano vive situações de discriminação? Temos em menos número. Em que sentido? Temos em menos número, obviamente, temos em menos número, mas ainda é visível. Prova disto, dentro das organizações existe uma luta, no bom sentido, tipo em termos de ir em busca de equilíbrio e combater cada vez mais situações como esta. Mas ainda temos. E é visível, é só para vermos que nas empresas, sobretudo naquelas empresas que ainda têm trabalhadores ligados a outras zonas, estou a falar propriamente dos expatriados. E tivemos aqui, por exemplo, situações em que a própria classe médica exigia um aumento de salário porque entendia que o que ganha... Até agora. Exige até agora um aumento de salário porque diz que o que ganha não justifica, sobretudo porque faz depois uma comparação com aquilo que os expatriados ganham, uma vez que até fazem o mesmo serviço e muitas das vezes até nós fizemos um maior serviço ou um melhor serviço. Mas essas são daquelas coisas que belisca a classe, que deixa-nos ainda meio desequilibrado em termos daquilo que é realidade e é remuneração. Hoje, para todas as empresas que atuam no território nacional, os expatriados, por mais bons que forem ou péssimos que forem, ainda têm uma maior remuneração comparativamente os nacionais. O que não se percebe. Porque vejamos uma coisa, hoje por hoje, todos nós dentro das nossas organizações contribuímos para o desenvolvimento e engrandecimento da organização. Mas, infelizmente, depois nós temos aqui remunerações que não vão de acordo com aquilo que é o serviço que fizemos, prestamos, ou então ainda sentimos que há uma disparidade enorme entre as regalias. A que se deve esse fato? Primeiro, eu penso que há aqui algo que o Executivo devia começar a olhar. Primeiro porque não se justifica determinada exportação de mão de obra estrangeira numa altura como esta, sobretudo porque nós temos um número elevado de indivíduos nacionais fora do sistema de emprego. Ou seja, não se justifica, hoje por hoje, termos indivíduos estrangeiros atuarem no território nacional, não sendo formados, quando até os nacionais formados na área não estão a trabalhar. Bom, mas não é por aí, porque nem sempre a formação dita tudo. Porque às vezes existem pessoas que até são formadas e não têm a mesma qualidade de trabalho que os demais são. Mas ter, por exemplo, um estrangeiro atuar em Angola por mais de 10 anos, quando o objetivo não é formar, para mim já é negativo. Porque era suposto, dado que em Angola, em termos daquilo que é produção ou profissional, em termos de trabalho e engrandecimento de qualidade, nós ainda estamos em baixa qualidade. Faz sentido que, com base na experiência dos demais países, de outras realidades, recorremos de forma a ir buscar ajuda, apoio para esses que têm mais domínio do que nós virem nos ajudar a dar a solução dos nossos problemas. Mas esses têm que vir com o intuito de formar. Ou seja, tem que ter meta, tem que ter baliza. O que é que se pede com isso? Quando se permite que um determinado estrangeiro venha para Angola trabalhar,
tem que saber de concreto qual é o grande impacto que isso vai trazer para Angola. Porque não basta ter mais um estrangeiro em Angola a trabalhar ou a roubar o emprego do nacional, porque em bom rigor é isto, porque quando temos um expatriado em Angola a trabalhar, é menos um angolano ou um nacional dentro do sistema de emprego. Seria o inverso se em Angola tivesse emprego a sobrar, o que não é a nossa realidade. O que quer dizer? Ter aqui expatriados a trabalharem no território nacional, e é bem-vindo, é de bom agrado, porque precisamos de aprender das experiências, ou comer ou beber das experiências dos outros. Mas estes têm que vir com o intuito de formar. O que estamos a ver pouco. Pouco por quê? Porque estamos a ver até empresas em que os que vêm não vêm formar, vêm mesmo roubar, usurpar o lugar do nacional. Deixa-nos muito mais triste ainda. Quando começamos a exportar o desemprego dos países dos outros para trazer para o nosso. O que estou a dizer com essas palavras? Os outros países, com o grande desemprego, eles mandam os seus técnicos para os outros países de forma a aliviar aquilo que é a situação do desemprego nos seus países. Em Angola, nós temos um número elevado de desemprego, indivíduos fora do trabalho. Ao importar pessoas para Angola para vir trabalhar, estamos ainda mais a deixar o nacional em situação de vulnerabilidade. Mas se esses viessem, por exemplo, aumentar naquilo que é o nosso domínio, à luz dos empregos, da qualidade de emprego, ou a criar novos postos de trabalho para beneficiar os nacionais, seria bom. É assim que se devia pensar. Não se percebe, por exemplo, como é que hoje, até para ser técnico de pedreiro, ou para ser um simples pedreiro, ou para ser um ajudante de pedreira, para ser motorista, estamos a exportar pessoas, estamos a importar, o que é negativo. Porque não se percebe, para atender num balcão, tem que vir um estrangeiro. Obviamente, isso tem custos altos. Custos altos por quê? Primeiro, porque esses têm uma remuneração superior à nossa, diferente em todos os aspectos. Paulo, a grande questão que eu coloco é qual é o fator que faz com que haja essa importação de técnicos até para lugares de base. Porque se nós temos defendido que temos técnicos formados, capacitados para dar resposta a essas solicitações, a que se deve tanta descrença da parte dos empregadores no nacional e ir à busca do estrangeiro. Estamos a falhar enquanto... Estamos. Eu penso enquanto empregadores ou enquanto empregados? Não, mais do que empregador e empregado, estamos a falhar em termos daquilo que é a política do executivo. Primeiro, porque eu penso que para se trabalhar no território nacional é preciso que se dê um visto de trabalho ao indivíduo. Então, para mim, uma das primeiras políticas, eu penso que nós até temos uma política muito virada para esse aspecto, que é a questão, por exemplo, para mim, eu penso que teríamos que ter muito bom cuidado ao permitirmos, dermos um visto para um indivíduo que diz vir trabalhar em Angola, mas depois não apresenta requisitos que justificam para tal. Ou seja, para mim não faz sentido darmos um visto de trabalho a um estrangeiro que nem sequer consegue provar o seu nível de profissionalismo. Nem vamos olhar só para a questão... Obviamente, os outros países, em algumas vezes, vamos pedir que tenham um nível acadêmico que justifique. Por exemplo, não vamos dar um visto de trabalho para alguém que diz vir ser diretor financeiro de uma empresa que depois não tem um nível que justifica. E formação comprovada. Mas a questão que eu faço é, e se outros também adotarem a mesma medida para os técnicos angolanos que procuram por trabalho lá fora? Não, o problema não está só no trabalho lá fora. Obviamente, todo angolano que vai trabalhar fora de Angola, nas outras fronteiras, é bem-vindo, lhe é garantido o emprego, mas depois não tem regalias que venham a ultrapassar aquilo que são os nacionais. O que se olha aqui é isto. Por exemplo, não vamos nos encontrar, por exemplo, um estrangeiro a trabalhar na obra aqui em Angola ou trabalhar num posto de trabalho que tenha uma remuneração igual ou abaixo dos trabalhadores nacionais. O inverso acontece lá. Quando as outras realidades, quando vem a dar um emprego num estrangeiro, ou nesse caso no angolano, se for para ocupar um cargo de chefia, esse tem que ser muito bom. Não basta ser bom. Não basta ser bom. Porque bom, eles já têm os deles, os quadros nacionais.
para chegar a ter um nível igual aos nacionais, esse tem que ser superior em termos de competência que os nacionais, porque senão depois não justifica. O mesmo não acontece aqui, o mesmo aqui em Angola, mesmo quando esses não têm qualidade, não têm um nível de profissionalismo igual ao nosso, ou superior ao nosso, não tem um nível igual ao nosso ou superior ao nosso, esses têm uma regalia superior ao nosso. E que depois, isso fragiliza o nacional, acaba por colocá-lo em questões. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos, porque não faz sentido, é só para ver que a maioria das empresas privadas nem sequer olham para o nível acadêmico do trabalhador. Sobretudo, estou a falar, as empresas, sobretudo aquelas empresas que são controladas pelos expatriados, pelos estrangeiros. Estou a falar propriamente empresas que atuam no território nacional em que os seus sócios ou os seus donos são estrangeiros. Qual é o objetivo destes ao não olharem para o aspecto formativo do quadro que contrata? Não, quando se olha para o aspecto formativo dos quadros, obviamente olha-se para maior remuneração, maior regalia para os mesmos, o que depois acabaria, se calhar, algumas vezes beliscando aquilo que é o interesse de muitos gestores. O que acontece? Ao dar maior Quanto melhor formado, maior será o salário. Sim, e às vezes até temos expatriados que não têm o mesmo nível acadêmico, nem o mesmo nível de profissionalismo, que faria com que os mesmos estivessem abaixo de determinados angolanos. O que, no olho de alguns, ainda sentem-se como se fosse seria errado, no seu entender. Mas, em termos daquilo que é emprego, porque o grande resultado das empresas é gerar lucro. Se o trabalhador for competente, se o trabalhador tiver as qualidades que a empresa precisa, mesmo que o empregador não vai com a cara do trabalhador, mesmo que o empregador não goste do trabalhador, se esse lhe der resultado, não tem como. Tem que aceitar, o trabalhador tem que se submeter. O seu maior interesse é o que o trabalhador é capaz de produzir. É o resultado que esses vêm dar. O que muitas vezes aqui não acontece. Nós podemos ser bons profissionais, mas se depois os nossos gestores, nossos superiores não gostarem de nós, com a nossa cara, ou por uma ou por outra situação, às vezes até os nossos níveis acadêmicos intimidam determinados empregadores, faz com que não nos aceitem ou muitas das vezes nos metem na situação de vulnerabilidade porque sentem que somos uma ameaça. Ameaça, infelizmente. No entanto, a questão da igualdade de género, como é que lhe tem parecido? Bom, Luís Afonso, já algumas vezes até neste programa falamos sobre aquilo que é a grande luta da igualdade no gênero. De dizer que travou-se no passado uma luta maior. Hoje é mais visível o próprio equilíbrio em termos daquilo que é o direito e a liberdade das próprias mulheres, a abertura para o mercado de empregabilidade, o mercado de trabalho, para a ocupação até de determinados cargos de destaque. Dizer que tanto parabéns às mulheres, porque mais do que essa luta que as mesmas estão a travar no sentido de ganharem maior expansão e em busca da sua liberdade e oportunidade, elas têm saído bem naquilo que tem sido as suas lutas. Mais do que ir buscar a igualdade, as oportunidades que lhes está a ser dada estão a ser bem aproveitadas. O que eu estou a dizer, em outras palavras, estou a dizer que as mulheres têm sido grandes guerreiras naquilo que são os cargos que ocupam. É só para olharmos hoje, em termos daquilo que é mesmo na própria política, na nossa Assembleia, hoje existem mais assentos para as mulheres. E essas têm feito um trabalho melhor. Na nossa governação, hoje temos governadoras... Ministras. Temos governadoras ministras a fazerem bem o seu trabalho enquanto gestora. Dentro das próprias organizações, estamos a ver grandes líderes, estamos a ver aqui empresas que estão a ser geridas desde o topo pelas mulheres e com resultados brilhantes. Prova disso, se olharmos para o mundo, e isso não é uma situação só de Angola, se olharmos para o mundo, até a nível de governação, países em que o chefe de Estado é uma menina, estão a ter resultados brilhantes. O que quer dizer que se um dia
o poder estiver na mão das mulheres, eu acredito que ainda será a melhor experiência que nós teremos. Obviamente, com isto haverá algumas consequências, porque é como tudo. Mas eu gostaria de ver um país ou um mundo em que as mulheres tivessem a oportunidade de estar à frente das maiores responsabilidades do país. Primeiro porque eu acredito que as mulheres pensam com coração e amor, dado a sua natureza de gerar filhos. Porque a mulher, mesmo quando não se trata de seu filho, ela trata-o como filho. E isto é de quem age com coração e amor. Então, dado que o país vem vivendo esses altos e baixos de guerra, de conflitos, de muita violência, devíamos começar a pensar, deixar a responsabilidade do mundo, dar pelo menos um pouco de mais oportunidade às mulheres, para ver se não mudaríamos esse quadro e deixaríamos de ter esse mundo violento que temos. Se calhar passaríamos a ter um mundo com mais maior pacífico. harmonia, mais paz. Bom, ainda sobre a questão do trabalhador, que em muitos casos acaba por ser vítima de atos de discriminação, vamos olhar para as ações sociais desenvolvidas pelas empresas e, sobretudo, as oportunidades dadas àquelas pessoas que têm alguma limitação física ou de campo psicológico, mas que têm direitos também e precisa de uma oportunidade de trabalho. Acha que temos evoluído nesse aspecto, em termos de contratação de pessoas com alguma limitação física ou psicológica? Temos, a dada altura, temos visto algumas empresas a promoverem esta ação social, mas ainda é em poucos números. Prova disso é só entramos para as empresas e vamos ver quantos cidadãos nacionais ou não nacionais empregados. Na maioria das vezes, vimos mais essas pessoas em situações de vulnerabilidade, muitas delas deitadas ao relento, porque parece não ser olhamos... o Estado o maior empregador nesses casos, não é? Sim, não, a maioria das políticas é do Estado. Prova disso, até mesmo para as questões do ensino, existe uma certa oportunidade que as nossas instituições têm, Com pessoas que é com mesmo para necessidades essas pessoas especiais. Prova disso, começamos a ver até em termos de construção de infraestrutura, já olhamos muito para o acesso a pessoas com essas deficiências, mas devíamos olhar muito mais. Por quê? Porque parece brincadeira, nós temos muitos nacionais com esta situação, nessa situação. E começamos a ver que já vivem de uma situação de desvantagem e depois, se não haver aqui uma política por parte... Da inclusão social. Eu penso que depois também devíamos olhar um pouco para essa política. Nem que para isso criássemos aqui uma política em que exigia que cada empresa tivesse que ter pelo menos 10% dos seus quadros com indivíduos ligados a esta fragilidade. Essa outra fragilidade passíveis de existir para qualquer um de nós. Afinal, todos nós somos iguais, não é? E temos os mesmos direitos, então as políticas de inclusão social devem ser bem implementadas nas organizações e empresas para uma melhor absorção de técnicos que também podem dar o seu contributo. Paulo Nascimento, qual é o sonho que tem do trabalhador angolano no futuro? Bom, mais do que falar do sonho que eu tenho, eu quis fazer aqui um reparo que é muito importante. Eu trabalho numa empresa há 12 anos e essa empresa atua no território nacional há 30 anos. Eu só trabalho nessa empresa há 12 anos porque os trabalhadores que há 30 anos trabalharam lá garantiram o bem-estar, a empresa e o crescimento da mesma. Ou seja, até quando fizermos bem o nosso trabalho, estamos a garantir que a mesma empresa se mantenha e muitas das vezes que venha a crescer de forma a abrir porta para mais pessoas. Ou então seja, obviamente as empresas têm aqui um papel importante, mas às vezes, para combatermos a situação do desemprego, o trabalhador, o indivíduo que já trabalha,
também tem um papel importante nesse sentido. Ou seja, nós, enquanto trabalhadores, temos que trabalhar com amor, com profissionalismo, para que, de forma a produzir mais, de forma que as empresas venham a lucrar mais. Lucrando mais, obviamente, aumentarão os seus quadros, a sua classe trabalhadora e, de certa forma, atuará diretamente sobre aquilo que é a situação de desemprego que existe no país e não só. O que quer dizer que o trabalhador deve fazer e fazer com amor, porque não basta reclamar emprego. Porque é bem verdade que muitos reclamam a falta do emprego, mas depois de ter o mesmo emprego, nada fazem diferente. Nada fazem, de forma, primeiro, a justificar o emprego que têm e depois de formas a permitir que a mesma empresa ou que o resultado do seu trabalho venha a beneficiar aqueles que estão na situação de desemprego. Então era preciso que também os trabalhadores olhassem para esses aspectos, porque é verdade que nós temos trabalhadores, mas com uma baixa produção ou com um baixo nível de profissionalismo, que depois vem também fazer com que as empresas, fazendo com que as empresas muitas das vezes ficam de mãos atadas e não conseguem fazer muito mais. Então é preciso que os trabalhadores depois também façam o seu papel e lembrar que o resultado do nosso trabalho garante a permanência das empresas. Então temos que fazer o nosso papel. Agora, como trabalhador que sou, eu sou feliz por um aspecto muito pequeno. As empresas, todas elas, têm os seus problemas. Eu nunca sairei dentro da minha empresa, eu nunca sairei da minha empresa para ir falar mal dela. Ou seja, se eu tiver que sair da minha empresa, por mais erro que haver sobre a minha empresa, mais problema que haver dentro da minha empresa, sempre que eu sair para falar da minha empresa, irei falar bem da minha empresa. Obviamente, porque entende-se que o primeiro defensor da sua empresa ou do seu posto de trabalho deve ser o trabalhador. Agora, dentro da minha empresa, ou dentro da empresa em que eu faço parte, eu faço das piores lutas possíveis, luta obviamente, em busca daquilo que é a igualdade, aquilo que é o acabar com a discriminação, as disparidades, e buscar o maior equilíbrio. E as empresas hoje, fruto daquilo que a própria lei permite, o grupo sindical na mesma, buscam consenso sempre na base do equilíbrio. Obviamente, nem todas as reclamações dos trabalhadores serão atendidas a tempo útil, mas aquilo é um processo, o que faz com que, em vez de sairmos para as ruas de formas a falar mal das nossas empresas, estamos a falar da empresa, podia ser do país, temos que sempre buscar o melhor das nossas empresas e organizações para falar das mesmas. E depois, internamente, travamos as lutas que são possíveis. Lavar a roupa em casa, não é? Que for possível, de formas a melhorarmos ainda mais aquilo que é a qualidade da relação, sobretudo a relação humana entre a classe empregadora e desempregados. Muito bem. Paulo Nascimento, obrigado pela presença. Obrigado. Sucessos. Até a próxima. Obrigado. Estimado telespectador, nós vamos colocar ponto final nesta edição, claro.